Hare Krishna, bem-vindo então à segunda aula de Aprendendo a Tocar Kartalas com Veda Vyasadas. Na aula de hoje, então a gente vai fazer uma breve revisão das questões vistas na aula anterior. Vou comentar sobre a notação utilizada, os bowls, como utilizar a Kartala com o harmônio, e a gente vai ver a batida de 4 tempos e algumas variações, 3 variações dela, e também como fazer a batida rápida de 4 tempos. Vamos lá. Então, revisando. As formas de tocar. Pode ser em T, de frente, uma de frente para a outra e sobreposta. E quanto aos sons, pode ser fechado, tá? Aberto, ou solto. Lembrado? Seguindo. Cuidados básicos. Com o volume, cuidar para não tocar mais alto do que quem está cantando. Então sempre manter esse volume abaixo. Cuidado sempre com o tempo. Não querer ser tu, o devoto, é querer acelerar o kirtan. Permitir que aquele que está cantando, quem está liderando, obviamente, lidere. Ah, mas eu estou emocionado, eu quero acelerar. Respeita, tá? Quem está liderando é que vai decidir ou vai dar ordem para tu acelerar ou manter. Então, sempre mantendo um contato visual com quem está liderando o Kirtana. É como se, por tocar um instrumento, tu fizesse parte da banda, certo? E também a questão de observar o contexto. Se ver como é que está a melodia, seja em bhajan ou Kirtan, para não acelerar ou mesmo não dobrar a batida antes da hora. Porque senão tu vai fazer uma coisa e todo o resto vai estar fazendo outra. Vai perder justamente aquela que eu comentei na aula passada, a nuance, vai perder o timing de fazer isso bem na hora certa para dar justamente o estímulo, para dar a resposta que tu quer alcançar. Então está em harmonia com o resto dos músicos. Lembrando também a questão do tempo de 4 tempos, que é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como se fosse um círculo ou um losango, um ciclo rítmico, contando sempre até 4. A notação utilizada nessa aula, então, vai ser o seguinte. Quanto às Kartalas, FR, quando vai ser tocado de frente, tá? Se tu é canhoto, só vira para o outro lado. Tu pode tocar assim também, mas geralmente um pouco inclinado é melhor. Tá? Um pouco inclinado assim. T, obviamente vai ser da forma T. Aqui não se preocupa que eu não estou segurando do jeito que tem que segurar direito, só para mostrar. Tá? Forma de T. Aqui a Kartala, T. E SB vai ser de sobreposta. Mas só para me auxiliar também isso aqui depois. E quanto aos sons, o F vai ser fechado. Tanto o de frente fechado. O T fechado, sobreposto fechado, A aberto, de frente aberto, de T aberto, sobreposto aberto. E o S vai ser de solto. Então, de frente solto, T solto, sobreposto solto. Entendeu? Seguindo. Os bowls. Essa é uma questão até interessante, mas eu não vou me fixar aqui na aula, mas só para já saber que existe já para conhecer, tá? Que nem eu falei, isso aqui é mais da notação musical indiana e eu vou utilizar mais uma outra aqui, tá? Então, os bowls. Lembrando, bowls são sílabas mnemônicas, ou seja, sílabas que ajudam a lembrar e a recordar os diferentes tipos de batidas. Aqui no caso, então, eu dividi os bowls tanto na forma de T quanto na forma de frente. Começando então pelos da forma T. Começa com o tá, que é um som aberto. Isso é um tá. É a forma T tocada aberta. O K. O K é o oposto do tá, no sentido de quando tu bate essa borda, o K tu vai bater a outra borda. Ó, esse é um K. Tu bate a borda oposta. Então, tá, K. O tá é solto. Então, tá, cá, tá. O T
é o fechado. Uma borda, no caso aqui a borda da esquerda, segurando fechado. Esse é um T. O Q, mesma coisa, que nem o tá e o K, T e Q. É a outra borda fechada. Então, tá, 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 T, Q. O tim é como se fosse um T, só que pega aqui a borda externa dentro da borda interna, fazendo um movimento de como se fosse deslizar. Como se tu estivesse cavocando a carta. Isso é um tim. Deixa eu botar mais perto. Ó. Então, tá, cá, tá, T, tim. O tam é como se tu batesse as duas bordas, só que de modo aberto. E o tam é pegando as duas bordas, só que solto. Sim, ele é bem parecido com os primeiros, mas existe e é assim. E da forma de frente, o tac é o de frente aberto. O tac é o de frente solto. O tec é o de frente fechado. Dini é um de frente para o outro fechado. Dini. Como se fosse escorregando, como se estivesse afiando a carta. Riti. Ele é parecido com o Dini, só que olha só, o Dini, as duas cártalas, elas se batem de frente. No Riti, a cártala que primeiro vai para baixo, tu não vira ela, tu só vira a outra. Então é como se na descida pega de frente, mas depois elas batem como se fossem sobrepostas. Tá? Então, Riti, no som fechado. Riti, 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 Riti. Então, é essa a outra, aí no caso a minha mão esquerda, que vai fazer o movimento. Dana é igual ao Dini, só que é aberto. E o Já, as duas pegando bem de frente, fazendo um som alto. Que esse aqui a intenção é ser bem estridente. Então, recapitulando, do início até o fim de todos os bowls. Tá, cá, tá, te, tim, tam, tan. Tac, tac, tec, dini, riti, dana, já. Esses são os bowls. Só para saber que existem. Aqui eu não vou usar. Seguindo. Acompanhando o harmônio. Então na aula de hoje eu vou fazer uma coisa que eu acabei esquecendo na outra, que eu queria ter feito, que é tocar cártalas, mas cantando o Mahamantra junto. Para também auxiliar a fixar como usar as cártalas. No meu canal ali do YouTube, eu vou mostrar aqui, tem dois vídeos que na verdade é só áudio, que é harmônio a 60 batidas por minuto com metrônomo e metrônomo a 60 batidas por minuto sem metrônomo. Que nem eu falei, é só áudio. Qual é a ideia deles? Tu em casa, mas não tem ninguém para tocar harmônio, não tem ninguém para cantar. Bom, mas eu gravei aqui um harmônio que aí tu pode cantar e tocar cártalas para te aprimorar cada vez mais. Hare
imagem de Prabhupada para também ficar se estimulando, ficar assim, se inspirando enquanto toca. Então, a gente vai usar esses áudios aqui também, mas se tu quiser depois, fica bem tranquilo, tá lá no meu canal, tem esses 2 áudios, penso que podem ser bem úteis. Então, a batida de 4 tempos, iniciando pela batida básica, tá? Aqui é a primeira linha. Então, recapitulando, essa batida pode ser tocada tanto de frente, quanto na forma T, quanto na forma sobreposta. Eu, por padrão, vou estar escolhendo a forma de frente, mas pode tranquilamente fazer as outras. Eu vou fazer aqui também uns 30 segundos com cada uma delas, tanto na forma de frente, quanto na forma T, quanto na forma superposta, para poder ver. Então, recapitulando, lembrando de contar até 4. No áudio que a gente vai usar agora é o que tem o metrônomo, que é, para início, eu recomendo que tu use o metrônomo, para te auxiliar bem nessa contagem, tá? Então, lembrando, contar até 4. Tu vê que assim, é só 2 repetições de 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui eu botei 2 vezes porque depois nessa última batida a gente precisa desse intervalo maior de tempo. Só isso. Que é só contar as 2 vezes. Pode só focar aqui nesse lado que tu vê que elas se repetem. No 1 é aberto, no 3 e no 4 fechado. Então, recapitulando, som aberto e o fechado. Então vamos colocar o harmônio. A primeira vez eu vou contar. Na primeira vez eu vou contar com a boca, e aí na segunda eu vou cantar para também ver como é que fica. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, só para ter essa percepção. Em casa, treina mais vezes. O vídeo tem 5 minutos, tá? Esse áudio. Então, dá para treinar bastante tempo. Então, essa é a mais comum, que no tempo 1 pode fazer o tanto aberto quanto solto. Vai da tua escolha, da tua preferência. Lembrando, não tem um jeito que é certo. O que ficar mais agradável, mais confortável para ti. Então, essa é a básica. Eu quero ensinar outras 3 variações simples, só para já também ter outras opções. E elas não... Tu vê que em termos das batidas em si, elas acontecem no mesmo tempo, pelo menos essas 2 agora. Que é, ao invés de a gente tocar aberto, fechado, fechado, a gente vai inverter. A gente vai tocar fechado, aberto, aberto, fechado. Aberto, aberto, fechado, aberto, aberto, fechado. Vamos ver como é que fica? Então, tocando. Deixa eu voltar o vídeo. Então, fechado, aberto, aberto, fechado. Depois eu passo todas elas também, tocando na forma T e na forma sobreposta. Opa. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
E a segunda variação, então, ela fica fechado, fechado, aberto, fechado, fechado, aberto, fechado, fechado, aberto, fechado, fechado, aberto, fechado. Vamos ver como é que fica? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 'Então essa é a segunda variação. E a terceira, ela é para deixar ainda, digamos assim, mais dramático, ela vai ser mais arrastada, vai ser ainda mais espaçado as batidas em si. Então ainda para mais uma certa dramaticidade, porque não vai, mas vai, então fica legal. Que é, então a gente vai ter que contar 2 vezes até 4, e aí que a gente vai mudar um pouco o padrão de contagem. Porque antes era sempre no 3, 4, 1, 3, 4, 1. Agora eu começo a pedir um pouquinho para a gente abrir, expandir o nosso entendimento. Então, a gente vai bater no 1 solto. No 3 e no 4, a gente não vai fazer nada. Aí, no 1 e no 3, a gente vai tocar fechado. É como se a gente pegasse essa mesma batida de antes e esticasse ela. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Tá? Então, vamos ver também como é que fica. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então ele fica um pouco diferente. Em batidas assim, isso aqui é para também ter essa percepção que tu pode esticar ou tu pode encurtar essa mesma batida, tá?
Então, como eu falei, vamos tocar então elas na versão T, rapidinho, e na versão sobreposta. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mudando para a batida de baixo. 2. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mudando para outra ainda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos pra outra. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tudo para sobreposta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos para outra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos para outra batida. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
algumas variações da batida básica de 4 tempos. Então, vamos passar agora para a batida rápida de 4 tempos. Lembra quando eu falei dos tempos 1, 2, 3 e 4? Agora a gente precisa também adicionar mais um entendimento. Entre cada um dos tempos, do 1 para o 2, essa lacuna ela é vazia entre aspas, porque ela tem tempo ali, um tempo preenchido. Vamos imaginar que cada um dos tempos seja, por exemplo, uma moeda de R$1, ou qualquer outra anotação métrica que tu queira utilizar. R$1. Vamos imaginar assim, cada tempo R$1 consegue preencher. Então a gente põe R$1 aqui, R$1 aqui, R$1 aqui e R$1 aqui, certo? Só que a gente sabe que duas moedas de 50 centavos também equivalem a R$1. Então digamos que em todas elas eu vou tirar esse R$1 e botar moedas de 50 centavos. O que isso vai acontecer? Antes era R$1, então ficava sempre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, adicionando esses 50 centavos, vai ficar assim, ó. É como se a gente aumentasse o número de batidas, sem aumentar o tempo. Como isso? Lembra, fica 1, 2, 3, 4. Os estralos que eu faço, eles vão ser as batidas. E com a boca eu vou cantar os tempos. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então eu aumentei o número de batidas colocando essas moedas de 50 centavos. Isso é chamado divisão de tempos. Por isso que eu falei lá atrás das possibilidades, existem quase infinitas possibilidades. Por isso, existem esses tempos, os intervalos, cada um variando conforme a duração da nota. Então temos as notas de R$1, as notas de 50 centavos, e a gente também consegue dividir as de 50 centavos em duas de 25, que aí ficariam 4. Então ficaria 1, 2, 3, 4 de R$1, as de 50 centavos. 1, 2, 3, 4, e as de 25, 1, 2, 3, 4. Fica 4 batidas dentro daquele mesmo intervalo de tempo. Por que é importante saber isso? Porque a batida rápida vai exigir que tenha essa nova percepção musical. De conseguir, entre os tempos, o que a gente geralmente usa para conseguir se adaptar é contar a letra, cantar a letra E entre os tempos. Então fica 1, 2, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Então isso é importante para conseguir fazer essa batida. Por quê? Ela vai ser, ó, vê que muda a notação, ela é sempre se repetindo, pegando a metade do tempo, começando na metade do tempo e sempre finalizando na cabeça do tempo. Então, vamos fazer ela por partes. Começando ali, ó, 1, 2, 3, 4, tá? O 1, o 2, o 3 e o 4 vai ser sempre a batida aberta. Pode fazer fechado, aberto, solto talvez não, porque como ela é mais rápida, nem vai dar tempo de ressoar o suficiente. Pode ser solto ou aberto, como tu achar melhor depois. Então vamos lá, vamos só fazer na cabeça dos tempos. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Se tu fizer fechado, ou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Treino seguinte. Cantar esse E entre as batidas. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Como se quando tu abrisse assim, separasse elas, tivesse botões numa parede imaginária que tocasse esse E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1. E assim repetidamente.
Por que isso? Porque a gente vai treinar depois, que é 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Isso aqui de separar é para tu conseguir memorizar que tem esse intervalo. Depois que ele está automático, a gente vai adicionar. Tem duas formas, tanto de frente quanto na forma T. Na sobreposta eu acho que só tem uma, e até de frente dá para tocar tranquilo essa batida. Na forma T dá para tocar tranquilo. E na sobreposta ela é meio complicada de fazer, tá? Pelo seguinte, eu falei que tem pelo menos duas formas, tanto no T quanto no de frente. Para fazer ela, eu vou primeiro fazer, depois eu vou retomar a explicação. Na forma de frente, eu posso fazer ela só acelerando esse movimento com o meu punho, tá? Ou forçando as minhas mãos e fazer essas 3 batidas rapidinho. Esse é um jeito de fazer. Qual é o problema dele? Daqui a pouco esses músculos aqui vão começar a te doer, vão começar a te cansar e vai começar a ser muito dolorido. Então tu não consegue manter muito esse ritmo por muito tempo. Muito por causa do movimento que tu está fazendo, que realmente é muito difícil. Então existe uma outra forma que facilita. Também na forma T tem esse mesmo problema, que uma forma de tocar é que é só ficar batendo a borda na borda. Mas tem o mesmo problema, fica muito só esse movimento aqui com o punho. E a não ser que tu tenha muito treino, eu nem recomendo treinar desse modo, tu não vai conseguir, tu vai te cansar rápido, tu vai acabar te frustrando. Então a ideia não é essa. Então eu vou ensinar os dois modos que usa mais a técnica do movimento do que a força física. Isso também vai te auxiliar depois a modular o som. Na forma de frente, lembra lá nos bowls que tinha aquele bowl que era riti, que é tu bater uma para baixo, bate uma carta lá para baixo, vira a outra e puxa outra para cima. Ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, tocou elas de frente como se fosse fechado. A carta que está embaixo, tu vira ela, para que ela fique virada para baixo também, sem tocar na outra. Quando tu virou, puxa a outra para cima, como se fosse aberto ou fechado, se não tem um jeito melhor. Depois, com o tempo, decide qual tu quer usar, tá? E depois que a direita, no caso, considerando que tu é destro, tá? A direita estiver em cima, tu vira de novo a esquerda e fecha ou abre. Então, vou considerar, tá, que tu é destro. Vai estar o seguinte: a direita vai estar virada para baixo, a esquerda virada para cima. Tu vai bater elas de modo fechado. Bateu de modo fechado, tu vai tirar a esquerda, colocar ela para cima, virar ela para baixo e bater nas costas da direita. Depois que tu bater nas costas, tu vai de novo botar ela para baixo e vai fechar ou abrir o som. Esse é o jeito devagar, é o jeito bem assim para tu ver o que acontece, porque o movimento, ela fica assim, ó. Essa aqui basicamente ela só faz movimento de para cima e para baixo. Ó. Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. Aqui eu estou variando o final para tu ver que tanto faz tocar aberto ou fechado. O mais importante é tu fazer este movimento. Então, para baixo, vira, para cima, vira, para baixo. Para baixo, vira, para cima, vira, para baixo. Não te preocupa se no início ficar meio complicado. Isso é só questão de te acostumar o teu punho
a fazer isso. Com cártelas pequenas também fica um pouco mais difícil porque a área de batida ela é menor, então às vezes pode te atrapalhar e uma atravessar a outra, não tem problema. Questão de treino também tu melhora isso. Mas nessa questão as um pouco maiorzinhas, tipo essa aqui já é um bom tamanho, é mais difícil disso acontecer. Então, para baixo, para cima, fecha. Para baixo, para cima, fecha. Para baixo, para cima, fecha. Pode ser fechado ou aberto. Tanto faz. Aqui no caso eu deixei aberto, mas ó, fechado, fechado. Só para tu ver. Então essa é a forma de frente. Uma maneira boa de poder treinar ela é tocar a batida básica anterior usando esse movimento. Por exemplo, ficando assim, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Então, essa é uma maneira, e aí para tu treinar, é só seguir. Eu vou retomar depois, a gente ainda não acabou. Então, retomando a parte ali, o movimento é esse. Então, te mostrei agora como é que tu pode treinar. Lembra que eu falei de esticar e apertar? Essa batida é como se a gente apertasse a outra. Ou seja, aquilo que a gente faz em 4 tempos, nessa aqui a gente vai conseguir fazer muito mais, a gente vai fazer entre os tempos. Então, entre o 1 e 2 e 3 e 4, nesse E a gente vai fazer essas duas batidas. E, tá. E, A. E, 1. Entendeu? Vai ficar como se fosse 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Por que eu estou falando 2 Es? Porque como tu vai bater, vai fazer duas batidas, para também te auxiliar a ganhar a coordenação. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4. Na prática, vamos ver como... Ficou claro? Tá? Se não ficar, me manda um e-mail depois, tá? Ou manda uma sugestão, ó, explica de novo que não ficou claro. Vamos botar na música e ver como é que fica isso. Eu vou fazer a primeira vez, que nem eu mostrei agora, tocando como se ela fosse a batida básica, a batida, digamos assim, lenta, e aí na segunda eu vou adicionar essa outra batida, eu vou mudar direto para essa aqui mais rápida. E aí vamos ver se fica claro o que foi de diferente. Cadê aqui o mouse? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4, 1, e 2, e 3, e 4. Espero que tenha conseguido fazer aí também.
Que nem eu falei, não te preocupa, vai treinando que tu pega. Então essa é a forma de tocar a batida rápida de frente. Tocar a batida rápida T é até um pouco mais fácil. Por quê? Tu vai pegar a cártula assim, deixar a outra aqui, fazer o T. E também, em vez de tocar sempre como se batesse só uma das bordas, tu vai tocar como se fosse treinar esse movimento. Lembra que tinha o... Qual era o bom mesmo? Era o TQ, né? TQ, TQ, TQ. Como se tu fizesse isso aqui. Treinar primeiro esse movimento agora com a mão direita. Se fosse colocar isso aqui em bolsa, seria tequetá, 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 tequetá. Falei que não ia usar, mas estou usando. É a mesma forma, tá? Vai ser fechado, fechado, aberto, fechado, fechado, aberto, fechado, fechado, aberto, fechado, fechado, aberto. Vamos ver como é que fica na prática. Lembrando de, bem, esse movimento aqui. Vamos ver como é que fica. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2, 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entendeu? Qualquer coisa, entre em contato. Então, essas são as maneiras de tocar a batida rápida, tanto na forma de frente, quanto na forma em T. E na sobreposta? Qual é o problema dela? Que ela fica assim. E é difícil tu ter um maior controle. Então, seria muito gasto de energia tu ficar fazendo só assim, talvez tu não tivesse tanto controle das cártalas. Então, quando for fazer essa batida rápida, só muda a forma, não tenta fazer uma sobreposta que vai ser mais difícil e é mais chance de tu acabar errando, não conseguindo ou se frustrando. Não tem problema fazer dos outros, tem outras maneiras de fazer, aproveita, tá? Então, esse aqui da forma rápida, não te preocupa muito com isso. Utiliza mais da forma de frente e da forma em T. Lembrando também das possíveis combinações, que agora, como a gente sabe que isso aqui também é um tempo, aumentou ainda mais as possibilidades. Como praticar então? Simples, tocando. Aqueles áudios têm 5 minutos. 5 minutos diários, ininterruptos seguidos, são suficientes para tu te tornar um ótimo cartaleiro. Nem sei se essa palavra é a correta, mas um ótimo tocador de cartas. Sempre aprimorando cada vez mais. Então tu vai ficar mais familiarizado com os toques, com o jeito de tocar, tu vai encontrar melhor o teu jeito de conseguir se expressar melhor através das cartas. Então, na aula de hoje, tá? Nós revisamos a aula anterior, a gente aprendeu a notação utilizada, o FR frente, o T, T e o SB sobreposto em relação às cártalas, e os sons A vai ser de aberto, S solto e F fechado. A gente aprendeu os bowls das cártalas, como utilizar as cártalas acompanhando o harmônio, as batidas de 4 tempos, como as variações, e a batida rápida de 4 tempos. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, o meu e-mail então é o vedaviaçadas108@gmail.com. Entre em contato, tem um canal do YouTube também que tu pode ver esses e outros vídeos, inclusive esses áudios.
E é isso. A aula de hoje é isso. Espero que tenha sido útil. Que tudo esteja bem contigo. Tá? Hare Krishna.